Olá, meu querido irmão, irmã, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sendo comunicado a você neste momento, aí onde você está, na sua casa, no seu trabalho. Vamos chegando, que hoje é dia de cultuarmos ao Senhor aqui no canal da Primeira Igreja Batista em Vila do Sol. Nós estamos dando início a esse momento de culto, de celebração a Jesus. Mais um mês se inicia, a luta continua, a igreja permanece de pé, firme, perseverante e sendo sustentada pelo seu Senhor. Afinal, se Jesus nos disse que nem as portas do inferno prevaleceriam contra a sua igreja, quanto mais uma pandemia. Assim como diz o cântico, o nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Essa é a nossa convicção e por isso que nos reunimos aqui para mostrar ao Senhor que a nossa adoração não é circunstancial. Nós adoramos na bonança e na tempestade, pois sabemos que Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre o há de ser. Vamos começar esse culto falando com o Senhor nosso Deus. Vamos suplicar pelas famílias, pela nossa igreja, pela nação e o mundo. Vamos pedir que o Senhor continue nos livrando desse mal, ajudando aqueles que estão na linha de frente dessa guerra e socorrendo aqueles que já foram acometidos desse vírus. Vamos acompanhar nessa oração a nossa irmã Jorisa. Oremos ao Senhor. Oremos. Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, cuja presença nós estamos, Senhor, aqui. E pedimos a Ti, Senhor, que o Senhor não nos imputa, Senhor, os nossos pecados diante de Ti. Apaga todos eles, ó Deus, para que o Senhor possa nos ouvir e nos responder conforme a Sua vontade. Nós precisamos da Tua ajuda, Senhor, da ajuda do Senhor. Neste momento de tanta coisa ruim que está acontecendo no mundo e no Brasil, Senhor. Senhor, o Senhor sabe o que está acontecendo. Quero pedir ao Senhor que o Senhor nos ajude a nossa pátria, uma pátria que o Senhor nos deu tão linda, tão maravilhosa, tão cheia de riquezas, tão bonita. Mas que, Senhor Deus, estamos passando por um momento de muita tribulação, Senhor. Os governantes ficam discutindo, não sabem o que vão fazer. Meu Deus, orienta o presidente da República e as pessoas de bem, para que a nossa pátria não vire uma Venezuela, Senhor. Nós somos brasileiros e queremos, Senhor Deus, viver na nossa pátria. Que ninguém invada aqui o nosso território, Senhor, nosso torrão que o Senhor nos deu. Dá sabedoria às autoridades, Senhor Deus, que são competentes, que querem melhorar o nosso país, Senhor. E queremos te pedir, ó Deus, por essa epidemia. Esse vírus que veio maldito, Senhor, matando tanta gente. Ó Deus, nós sabemos que o Senhor está no controle de tudo, mas nos ajuda, Senhor. O Senhor pode fazer todas as coisas. Os médicos, ó Deus, dão o que pode, muitos médicos até morrendo. Muita gente morrendo, Senhor Deus. Os médicos fazem o que pode, como aquela moça que eu vi na televisão, ela trabalhando 24 horas sem cessar, cansada demais da conta, lutando pelo bem-estar da gente, das pessoas, Senhor. Tem misericórdia, Senhor Deus, deles que estão à frente dessa epidemia, Senhor Deus. Quero te pedir, ó Deus, pela nossa igreja. Elas ainda estão fechadas, Senhor. E nós estamos sentindo falta de ir para a tua igreja, para a casa de oração, junto com nossos irmãos, te adorar em espírito e em verdade, Senhor Deus. Nós estamos precisando da tua ajuda, Deus. Nós pedimos socorro e sabendo que o Senhor está nos escutando. A tua palavra diz, clama a mim e responder-te-ei. Por isso nós estamos clamando, porque tu és o Deus do universo. Não tem outro igual a ti, Senhor. É diante do Senhor que nós estamos prostrados, Senhor, te adorando e pedindo a ajuda do Senhor. Nos ajuda, Senhor. Ajuda as tuas igrejas, Senhor.
Ajuda os pastores que querem realmente pregar o Evangelho, não aqueles que querem tirar proveito disso, Senhor. Queremos que te pedir também que todos os teus servos, Senhor Deus, espalhados nesse Brasil, principalmente aqui na nossa pátria, que o Senhor proteja eles de todo mal e que não falte o pão de cada dia, Senhor. Que nós possamos ajudar uns aos outros, Senhor Deus, para que nada falte a nenhum deles, principalmente o pão de cada dia, Deus. Pedimos por todas essas pessoas, Senhor. Te pedimos pelo nosso país, te pedimos por tudo isso, Senhor. E pedimos a Ti, ó Deus, o mais rápido possível. O comércio está abrindo, Senhor. Mas nós estamos sentindo falta de ir para a igreja, de ir para a casa de oração, te cultuar, Senhor, junto. A Bíblia diz, ó, quão bom, quão suave é que os irmãos vivam em união. Ali a gente tem uma união, Senhor, da família de Deus. Sei que temos defeito, mas somos a Tua família, Senhor. Então nós te pedimos, Senhor, nos ajuda. Faz com que essa tempestade passe, meu Deus, o mais rápido possível. E pedimos a Ti que supra todas as nossas necessidades. Os chineses, Senhor, os irmãos em Cristo que estão lá, que a China está quebrando, explodindo as igrejas, Senhor, e obrigando os servos do Senhor a declarar que não são crentes, declarar fidelidade ao país, Senhor. Eu sei que muitos vão morrer. Deus tem misericórdia do Teu povo ali, Senhor. A Tua palavra diz que no final dos tempos era assim, muitos iam morrer em Teu nome, Senhor. Mas fortalece o coração de cada um, Senhor Deus. Tenha misericórdia deles. Eles estão fortes, pelo que uma declaração de uma ali, ela se mostra muito, muito confiante em Ti, Deus. Seja louvado, Deus seja louvado por isso, Senhor. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos ouve. Em nome do Teu Filho amado Jesus, eu te peço e já te agradeço por tudo isso que eu te pedi e o Senhor vai responder segundo a sua vontade. Em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Amém. Nós vamos agora, queridos, ler a Bíblia, ler a palavra de Deus, textos que se encontram lá em Colossenses capítulo 3, versículos de 12 a 14, e também João 3, versículos 16 e 17. Vai nos dizer assim a palavra de Deus, irmãos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade, suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Vamos seguir louvando ao Senhor com o hino de número 25 do cantor cristão, Amor, e logo após entoando um cântico ao nosso Deus. Louvemos ao Senhor, igreja.
sente grande por nós, mesmo sendo nós falhos e pecadores. Mesmo sendo assim, pobre pecador, Deus me ama. Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama. Se estou forte, se eu estou de pé, Deus me ama. Se estou fraco, se eu estou caído, Ele não deixa de me amar. Sem o seu amor, sem o seu perdão, o que seria de mim? Deus me amou tanto que entregou seu filho pra morrer em meu lugar. Deus me ama e seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama, Ele está sempre de braços abertos pra mim. Mesmo sendo assim, mesmo sendo assim, pobre pecador, Deus me ama. Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama. Se estou forte, se eu estou de pé, Deus me ama. Se estou fraco, se eu estou caído, Ele não deixa de me amar. Sem o seu amor, sem o seu perdão, o que seria de mim? Deus me amou tanto que entregou seu filho pra morrer em meu lugar. Deus me ama e o seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos pra mim. Deus me ama e o seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos pra mim. Deus me ama e o seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos pra mim. Louvado seja Deus, nós vamos orar mais uma vez,
Vamos pedir nesse momento sabedoria, discernimento a Deus, para estudarmos a sua santa, rica e bendita palavra. Vamos pedir que o Senhor nos dê corações e ouvidos sensíveis e que assim o Espírito Santo fale poderosamente aos nossos corações nessa manhã. Feche seus olhos. Grandioso Deus e amado Pai, nós agradecemos a Ti, ó Deus, pelo Seu cuidado, pela Sua graça, pelo Seu amor. Agradecemos ao Senhor pelo direcionamento constante do Espírito Santo sobre a Sua igreja. Agradecemos a Ti, ó Pai, porque sabemos que o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos guardado, o Senhor, ó Deus, tem nos livrado. E, ó Pai, é porque confiamos no Teu infinito amor que seguimos em diante resolutos e sabemos, ó Pai, que esse vento vai passar. Sabemos, ó Deus, que a Tua graça nos conduzirá vitoriosamente até o ponto que o Senhor tem determinado para cada um de nós. Ó Deus, nesse momento em que estaremos estudando a Tua santa palavra, nós Te suplicamos, ó Deus, que o Senhor fale poderosamente aos nossos corações, que seja somente a voz do Senhor a ser ouvida, que o Teu Santo Espírito tome a frente e, ó Deus, ministre Ele, a Sua igreja reunida neste canal, para ouvir o Senhor, aprender do Senhor e obedecer a Sua santa palavra. Essa é a oração que fazemos neste momento e desde já Te agradecemos em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Queridos, para a nossa reflexão desta manhã, nós estaremos lendo o texto bíblico que se encontra na Epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo 6, versículos de 1 a 4, e estaremos refletindo nesse texto a partir do tema Igreja, Comunidade do Amor e Resgate. Gálatas, capítulo 6, versículos de 1 a 4. Vai nos dizer assim, irmãos, a palavra de Deus, ou melhor, versículos de 1 a 5. Vai nos dizer assim a palavra do Senhor. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi-o com espírito de brandura e guarda-te para que não sejas também tentado. Levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo se engana. Mas prove cada um o seu labor, e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si e não em outro, porque cada um levará o seu próprio fardo. Igreja, comunidade do amor e resgate. No capítulo anterior a este, Paulo tratou da vida no Espírito, renunciando às obras da carne e permitindo que o fruto do Espírito seja gerado em nós pela ação do Espírito. Agora ele passa a falar sobre a ética do Espírito. No capítulo 6, Paulo aplica princípios práticos de como essa vida no Espírito funciona. A lei de Cristo se cumpre no amor, e a igreja é a comunidade do amor. Destacaremos alguns pontos importantes sobre a igreja como uma comunidade de ajuda, socorro, resgate. Toda a igreja, queridos, lida com casos em que seus membros, pessoas queridas e amadas em sua congregação, por algum motivo desanimam, fraquejam, tropeçam e caem, se afastando da sua comunhão com Deus e com a igreja. O que fazer? Como agir? Como lidar com essa pessoa amada por Jesus e por nós, a fim de trazê-la de volta à comunhão, ao convívio familiar, porque a igreja é família, e na família, quando um ente querido vai embora de uma forma precipitada ou que foge ao natural, nós sabemos que fica um vazio tanto na família como em quem saiu. Para esse momento, a igreja é uma comunidade terapêutica. A igreja de Cristo recebeu o Espírito, nasceu segundo o Espírito, anda no Espírito, é guiada pelo Espírito, produz o fruto do Espírito e vive no Espírito, mas ainda não está no céu. Ainda
há a terrível possibilidade de tropeços, quedas e fracassos. Fomos libertados do pecado, da condenação do pecado e do poder do pecado, mas não ainda da presença do pecado. Estamos sujeitos a fraquezas e quedas. É nesse contexto que a igreja é também uma comunidade terapêutica. À luz do nosso texto base, destacaremos 6 pontos importantes sobre esse tema, sobre como lidar, como a igreja deve agir com seus soldados feridos, com aqueles que desanimaram, tropeçaram e caíram. Em primeiro lugar, o nosso texto fala de uma queda repentina. A parte A do versículo 1 vai nos dizer assim: irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta. O termo surpreendido indica que não se trata de um caso de desobediência deliberada. Não houve um propósito maldoso antes da ação. A palavra grega, traduzida aqui por falta, significa literalmente pisar fora do caminho, dar um passo em falso e resvalar os pés num caminho perigoso. Por que Paulo levanta esse caso hipotético? Porque nada revela mais claramente a perversidade do legalismo existente em muitas igrejas do que a maneira como os legalistas tratam aqueles que pecam, aqueles que tropeçam, aqueles que, segundo a ótica deles, não são perfeitos e deveriam. Paulo alerta também que o pecado é como um laço, uma armadilha posta em nosso caminho. O pecado pode nos surpreender. Não existe supercrente, todos nós precisamos estar atentos. A expressão de Paulo, se alguém, inclui a todos, sem exceção. Aquele que pensa que está de pé, cuide para que não caia, diz a Bíblia. Há terrenos escorregadios diante de nossos pés, não podemos andar despercebidamente. Precisamos viver com discernimento e prudência e fugir até da aparência do mal, porque, queridos, o mundo, o diabo não está brincando. Ele quer ver o crente caído, mas precisamos estar firmes com Deus. Em segundo lugar, o nosso texto traz um confronto amoroso, na parte B do capítulo 1, que vai nos dizer assim: vós que sois espirituais, corrigi-o com espírito de brandura, guarda-te para que não sejas também tentado. O texto exorta a igreja mencionando o perigo de membros serem tentados a agir de forma precipitada com quem tropeçou. O texto enfatiza que muitos lançam mão dos erros dos irmãos, usando-os como ocasião para insultá-los e atingi-los, com linguagem rude e condenatória. E não precisa muito para isso. Um simples não disse ou eu já sabia pode agravar a situação. O nosso texto vai destacar alguns pontos importantes sobre isso. Primeiro, queridos, quem deve lidar com aqueles que caem? Já se fez essa pergunta? Paulo diz que os crentes espirituais são aqueles que andam no Espírito, produzem o fruto do Espírito e são guiados pelo Espírito. Esses é que devem tomar a iniciativa de cuidar daqueles que são surpreendidos pelo pecado. Obviamente, os crentes espirituais não devem ser entendidos como uma elite espiritual dentro da igreja. Todos os crentes podem ser espirituais. O contexto mostra que Paulo está mais preocupado com aqueles que vão lidar com o caído do que com a própria pessoa que resvalou os pés. Lidar com a disciplina na igreja, sem total dependência do Espírito Santo, pode produzir mais doença do que cura. É notável que Paulo dedique ao caso do pecado somente o primeiro terço do versículo 1, enquanto 2 terços deste versículo e os 4 versículos restantes sejam dedicados aos que corrigem. O apóstolo parece preocupar-se mais com os exortadores do que com os pegos em falha, pois são os que corrigem que podem tornar o caso realmente problemático, bem pior do que a falta propriamente dita. O que deve ser feito com aqueles
que caem. O método mencionado pelo apóstolo para levantar aqueles que caíram em pecado é a confrontação. Paulo diz, corrigi-o. O termo usado aqui é catartizo no grego. Significa pôr em ordem e restaurar a condição anterior. O verbo no grego está no presente e destaca uma ação contínua. A correção é para a restauração, não se constituindo geralmente num único ato, mas em um procedimento persistente. A restauração é um processo, leva tempo, é isso que o texto está querendo nos dizer. A palavra catartizo no grego era usado nesse grego secular como um termo médico, referindo-se a engessar um osso fraturado ou deslocado. Em Marcos 1, versículo 9, o termo foi aplicado aos apóstolos que estavam remendando suas redes, o fiel que caiu em pecado. Assim como vai nos dizer o texto, é como um osso fraturado no corpo que precisa ser restaurado, e é claro, esse corpo somos nós, a igreja. Essa palavra aponta também para a motivação daquele que corrige. O seu intento não deve ser tripudiar sobre o faltoso, mas ajudá-lo a colocar-se em pé, a ser restaurado, a ter sua ferida cicatrizada. Toda a atmosfera do termo usado por Paulo põe a ênfase não no castigo do faltoso, mas na sua cura. A correção não é uma pena, mas uma restauração pregada por esse texto. A correção é um confronto necessário. A igreja também é uma comunidade de confrontação. Preferimos a dor do confronto, porque confrontar não é fácil. Confrontar o nosso irmão não é fácil, a verdade é essa. Mas nós preferimos a dor do confronto ao falso consolo da conivência. Não confrontar aqueles que caem nas teias do pecado é uma atitude indigna da igreja de Deus. É claro que corrigir não significa expor o faltoso ao ridículo, humilhá-lo ou execrá-lo. Não temos o direito de esmagar a cana quebrada, nem apagar a torsina que fumega. Não foi isso que Jesus nos ensinou. Nós devemos ser intolerantes com o pecado, mas compassivos com o pecador. Em resumo, vá até ele, estenda-lhe a mão, levante-o novamente, console-o com palavras brandas e abrace-o com braços de mãe. Com braços de mãe. Como confrontar aqueles que caem? A confrontação precisa ser feita com absoluto espírito de amor. O confronto precisa ser com espírito de brandura, diz o texto bíblico. A mesma palavra grega, brandura, aparece no capítulo 5, versículo 23, como parte do fruto do Espírito, pois a mansidão é uma característica da verdadeira espiritualidade, do verdadeiro crente espiritual. Apenas os espirituais são mansos. A dureza, a insensibilidade, a hipocrisia não podem estar presentes no processo da confrontação. Precisamos ter a ternura de Cristo e a doçura do Espírito de Deus, a fim de que a pessoa ferida pelo pecado possa ser curada e restaurada e sentir-se motivada a voltar à comunhão com Deus e com sua igreja. Nesse contexto, é apropriado citar 2 Tessalonicenses 3,15, que nos diz: todavia, não considereis por inimigo, mas adverti-o como irmão. Como irmão. A igreja não é uma comunidade geradora de traumas e doenças, mas um lugar de cura e restauração. Não somos um exército que executa seus soldados feridos. Somos uma clínica que cuida com amor daqueles que foram surpreendidos e caíram nas armadilhas do pecado. Se a palavra corrigir era usada na medicina para restaurar um osso quebrado, fraturado, significa que a pessoa que cai nessa armadilha fica machucada, ferida, sente dor. Precisamos tratá-la com tato e com brandura, a fim de não deixarmos ainda mais traumatizada o doente. A nossa palavra nesse momento precisa ser muito bem temperada com sal, porque, queridos, é isso que Jesus nos ensina, esse é o exemplo em sua palavra. Entretanto, quando o mal é premeditado,
e permanece impenitente ou inflexível no meio da igreja, quando ademais pleiteia publicamente por seguidores ou seduz eles a caírem no mesmo erro, quando, portanto, há o perigo do efeito fermento, levando outros a errarem da mesma forma, o amor então traça divisórias claras e não permite que o mal encontre almofadas em vez de oposição. Amor não se alegra com a injustiça. É isso que diz lá em 1 Coríntios 13, versículo 6. O amor não sorri impassível diante de tudo, mas deixa notar claramente que o amor é a ação de Cristo em colocar a sua igreja no trilho certo, endireitando os seus caminhos, mostrando e nos colocando no caminho que é Jesus, o caminho, a verdade e a vida. O cristão, mesmo que tenha tido uma verdadeira experiência de conversão, não está imune a falhas, tampouco a queda. Esse texto está nos ensinando isso. Nesse caso, entra em ação um dever mútuo, o do cristão afastado de se conscientizar o mais rápido possível que precisa voltar à casa do Pai e que a sua felicidade, de forma alguma, está longe de Deus. E o da igreja, o dever da igreja, como Jesus deu o exemplo e nos ensinou lá em Mateus 18, versículos de 15 a 17, usando o seguinte termo: tratai-os como gentio e publicano. A pessoa se afastou, tropeçou, desanimou, caiu. Jesus usou o seguinte termo: tratai-o como gentio e publicano. O que significa tratá-los como gentio e publicano? Significa que devemos virar as costas para eles, tratá-los com indiferença e como se fossem indignos do amor de Deus? Foi assim que Jesus tratou os gentios e publicanos? Não. Foi assim que os fariseus fizeram, não Jesus. Ou seja, tratá-los como gentios e publicanos significa nunca desistir deles, antes se aproximar deles com igualdade e amor para ouvi-los sobre suas limitações, sentindo a dor do seu afastamento e lutando juntamente com ele pela sua reconciliação com Deus. Quem corrige não pode se julgar melhor do que o indivíduo corrigido. Todos nós temos a mesma estrutura. Que estrutura é essa? A Bíblia diz que Deus conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Somos todos vulneráveis e dependentes da misericórdia de Deus. Portanto, precisamos vigiar para não condenar nos outros aquilo que nós mesmos praticamos, ou para não cair em práticas semelhantes àquelas que reprovamos na vida dos nossos irmãos. Por mais perspicazes que sejamos em destacar os erros alheios, não conseguimos ver, como disse alguém, a mochila pendurada em nossas próprias costas. Por isso, nós precisamos deixar de lado todo o orgulho para poder estender a mão ao que está ferido, abraçá-lo, usar uma palavra temperada com sal e ser instrumento de Deus para que sua cicatriz seja de uma vez por todas curada. Em terceiro lugar, uma ordem necessária. Lá no versículo 2 vai nos dizer assim: levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. A confrontação não é apenas verbal, implica também ajuda prática. O apóstolo Paulo nos exorta a levar as cargas uns dos outros. A dor dos nossos irmãos deve doer em nós também. O fardo dos nossos irmãos deve pesar também sobre nós. Cada um deve pôr o seu ombro debaixo das cargas daquele irmão que está gemendo. Essas cargas precisam ser carregadas coletivamente. Corrige com eficácia aquele que, além de falar a verdade em amor com os que tropeçam, também alivia o peso que os esmaga. Amor apenas de palavra, a Bíblia vai nos mostrar que é hipocrisia. Ação é o que a palavra de Deus nos recomenda se queremos ver levantar aqueles que caíram. A ajuda prática aos feridos é a forma mais eficaz de a igreja se apresentar como uma comunidade terapêutica. É quando levamos as cargas uns dos outros que cumprimos a lei de Cristo, pois a lei de Cristo é amar uns os outros como Ele nos ama.
Este foi o novo mandamento que ele nos deu lá em João 13, versículos 34 e 35. Assim como Paulo já havia declarado em Gálatas 5,14, amar ao próximo é cumprir a lei. Cristo não apenas promulgou essa lei, mas também a exemplificou. Note a ternura de Jesus quando tratou a mulher pecadora, o ladrão penitente, Simão Pedro quando se afastou, o paralítico em Jerusalém, a mulher que foi apanhada em adultério, como Jesus agiu diante deles, os tratando com indiferença, com orgulho, não, com amor, com misericórdia, estendendo-lhes as mãos e lhes ajudando a serem restaurados para que seguissem em frente em um novo caminho. É muito provável que Paulo esteja condenando aqui a atitude dos legalistas. Eles não estavam interessados em carregar fardos, mas em colocá-los nos ombros das pessoas. Os fariseus eram especialistas em atar fardos difíceis de carregar nos ombros dos homens. O legalista é sempre mais severo com as outras pessoas do que consigo mesmo. Em quarto lugar, um julgamento equivocado. Aqui no versículo 3 nós vamos ver o texto nos dizendo: porque se alguém julga ser alguma coisa não sendo nada, a si mesmo se engana. Um autoexame falso leva ao auto-engano. Leva ao auto-engano. Enganar-se, que não ocorre em nenhum outro lugar. O termo enganar-se, que ocorre aqui, significa iludir a própria mente. O apóstolo dá a entender que qualquer crente que alega ser alguma coisa está enchendo sua mente de fantasia. Por isso, um dos grandes perigos do confronto aos que tropeçam é dirigir-se a eles com um ar de arrogância, arrotando sua pretensa santidade. Nada é mais contrário à santidade do que o orgulho. O legalista tende a denegrir a imagem dos outros só para melhorar a sua própria imagem. Jesus condenou o fariseu que se julgou melhor do que os demais homens. Jesus desmascarou os fariseus que queriam apedrejar a mulher apanhada em flagrante adultério, sendo eles também culpados. A igreja de Laodiceia foi reprovada ao dar nota máxima a si mesmo, estando em precária situação diante de Deus. O que nos faz ternos e generosos, humildes e mansos, compassivos e prestativos para com os demais é o fato de darmos conta do pouco que nós mesmos somos. Humildade é uma necessidade, é uma virtude indispensável à igreja, a todos nós que somos filhos de Deus. Em quinto lugar, uma atitude sensata. O versículo 4 vai nos dizer: mas prove cada um seu labor, e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si e não no outro. Aquele que mira a si mesmo no espelho da conduta de outra pessoa, se contempla sempre favoravelmente. Em vez de fazer isso, deveria contemplar-se no espelho da lei de Deus e do exemplo de Cristo. Não é correto comparar-nos com aqueles que caem. Devemos antes olhar para o exemplo de Cristo, que é o aferidor de medida de Deus, a fim de sermos transformados de glória em glória na sua imagem, porque a nossa imagem é falha, mas a imagem de Deus é perfeita. Por isso, nós precisamos buscar ser iguais a Cristo dia após dia. Não devemos comparar-nos com os que tropeçam e caem, mas devemos lutar para atingir a plenitude da estatura de Cristo. O termo prove, usado pelo apóstolo Paulo, significa provar depois de um teste ou exame. Era um termo usado para testar se os metais eram puros de verdade. Em sexto e último lugar, uma responsabilidade pessoal. Uma responsabilidade pessoal, porque cada um levará o seu próprio fardo. Uma leitura superficial desse versículo pode sugerir uma certa contradição do versículo 2, que diz: levai as cargas uns dos outros, e o versículo 5, que diz: cada um levará o seu próprio fardo. Mas não há nenhuma contradição. Porém, o que Paulo está usando são termos diferentes. A palavra carga usada nesse texto significa uma carga pesada ou peso esmagador. Foi isso que foi usado no versículo 2.
Já a palavra fardo, usado no versículo 5, é um termo comum para a mochila de um soldado. Paulo passa das obrigações coletivas de um cristão para a responsabilidade que cada pessoa tem por sua alma. Na comunhão cristã, as cargas são compartilhadas uns com os outros em amor, mas há certa carga que é peculiar ao próprio indivíduo. Devemos ajudar uns aos outros a carregar os grandes pesos da vida, mas há certas responsabilidades pessoais que cada pessoa deve carregar sozinho. Cada soldado deve levar a sua própria mochila. O vizinho pode dar carona aos meus filhos até a escola quando o meu carro estiver na oficina, mas não pode assumir as responsabilidades que me dizem respeito como pai. Temos responsabilidades coletivas e responsabilidades individuais diante de Deus. É isso que está dizendo o versículo 5. Em resumo, o que esse texto bíblico nos ensina hoje é que não devemos desistir uns dos outros. Devemos nos amar como igreja e progredir no nosso envolvimento com Deus a partir das oportunidades e desafios que ela traz. Precisamos estabelecer relacionamentos discipuladores, ensinando as pessoas a amar a Deus e a servir ao próximo. Precisamos cuidar uns dos outros, pois somos membros uns dos outros, pertencemos ao mesmo corpo, somos membros da mesma família, somos ovelhas do mesmo rebanho. Precisamos suportar uns aos outros em amor e perdoar uns aos outros como Deus em Cristo nos perdoou. Precisamos restaurar relacionamentos estremecidos e cultivar novas atitudes que pavimentem uma sólida comunhão. Precisamos viver em união, pois é aí que Deus ordena a sua bênção e a vida para sempre. Somos como uma cidade edificada sobre o monte. Nossa luz precisa ser vista no bairro em que nossa igreja está situada e além dela. Precisamos dar as mãos e unidos seguir em frente com a disposição de dar o nosso melhor para a glória de Deus, para a edificação da igreja, para a salvação dos perdidos, para a reconciliação dos que estão feridos. Que Deus abençoe você com essa palavra. Deus abençoe sua família. Deus abençoe seu domingo. Feche seus olhos. Grandioso Deus e amado Pai, diante desse texto tão rico e poderoso que nos faz refletir, nós lembramos, ó Deus, nesse momento de muitas pessoas que, ó Deus, por algum motivo foram feridas, desanimaram e hoje estão distantes da comunhão com o Senhor. Ó Deus, nós te suplicamos que o Senhor esteja fortalecendo, esteja colocando de pé, esteja, ó Deus, entrando com providência para que essa ferida seja cicatrizada e para que essa pessoa sinta-se motivada e com profunda alegria em seu coração em voltar à comunhão com o Senhor e com a sua igreja. Ó Deus, faça de cada um de nós, o teu povo, instrumentos usados pelo Senhor para poder estender a mão a esse nosso semelhante, irmão, próximo, e assim, ó Deus, levando uma palavra guiada por Ti, temperada com sal, uma palavra com espírito de brandura, como nos ensina esse texto, nós possamos contribuir em mostrá-la que o amor de Cristo por ela não pode ser adiado, nem a sua comunhão, e assim, ó Deus, voltem à tua casa, a comunhão com o Senhor, a comunhão com a sua igreja. Abençoa eles, ó Deus, pois são importantes para a sua família, que é a igreja, e sente suas faltas. Que o amor do Senhor esteja inundando seus corações e mostrando a eles o quanto isso é verdade e o quanto nós sentimos a sua falta, e assim voltem à comunhão com o Senhor. Ó Deus, é por isso que nós oramos a Ti nesta manhã e desde já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.